é a Jéssica Silvestre. Eu vou colocá-la agora na live. Seja bem-vinda, Jéssica. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. A paz de Deus. Pra gente... A paz, amém. Pra gente te conhecer melhor, você é da CCB ainda? Você frequenta a congregação Cristã no Brasil? Sou. Eu tô lá desde os 15, 16 anos. É assim, vou ser bem sincera. Mas quantos anos você tem agora? Eu tô com 26. Tá, tô com 26. Só pra gente ter uma ideia. Certo, fala. Mas assim, eu vou ser bem sincera. Eu cresci em berço evangélico, cresci na Assembleia de Deus. Depois de um período, minha mãe e meu pai se divorciaram. E assim, Deus foi revelando o que estava acontecendo no casamento dos dois, depois que minha mãe começou a congregar na CCB. E aí, a gente começou a ir para lá. Minha mãe e meu pai se divorciaram, e aí minha mãe, meus irmãos e eu, a gente foi para a congregação. E enquanto eu estava na Assembleia, eu ouvia muito falar de obras, assim, no sentido de testemunhos mesmo de que Deus tinha feito isso ou aquilo. E depois que eu fui para a congregação, eu passei a viver vários milagres, assim, que Deus foi fazendo. Depois de um período, eu me afastei da igreja, fiquei mais um pé lá do que na igreja mesmo, fiquei mais pé no mundo do que pé na igreja. Mas Jéssica, Oi? Jéssica, mas qual foi o motivo de você ir para a CCB? O que te fez deixar a Assembleia de Deus e ir para a CCB? Então, minha mãe e meu pai se divorciaram e minha mãe foi para a congregação. E aí ela falou assim que desde quando ela era mais nova, antes de casar com meu pai, falavam para ela que o lugar dela era na congregação. Inclusive minha mãe, ela batizou lá, na primeira vez que ela entrou na congregação, era um batismo, ela entrou e batizou. Então você foi para a congregação por causa que alguém disse que o lugar dela era lá. Não foi por causa do evangelho. Assim, eu ouvi uma pregação e eu vi que tinha evangelho na CCB e eu fui para a CCB. Não foi. Não, né? A primeira vez que eu entrei lá, eu tinha 12 anos, era uma tia minha que congregava lá e eu achei muito estranho. Não gostei. Aí depois aconteceu isso da minha mãe e meu pai se separar e aí eu fui pra lá. E aí eu comecei a me sentir mais à vontade lá, mas eu achei estranho porque quando eu era da Assembleia, eu cantava com o Ministério de Louvor, fazia parte do grupo, tava todo domingo lá no púlpito cantando, e na congregação já é diferente, né? Mas na congregação assim... Você pode limpar o banheiro na congregação. Posso trabalhar na obra da piedade também, né? Tem alguma coisa? Não, se você for revelada. Agora, você fazer de espontânea vontade, varrer o chão, passar um pano no banheiro, né? Fazer o quê? Hoje eu trabalho ajudando no SIGA, lançando os apontamentos das Irmãs da Limpeza, das aulas de música, né? Faço isso. O que você tá achando dessas coisas? Deixa eu te falar. Sim, fala. Quando eu estava na Assembleia, eu ia começar a fazer o discipulado para batizar. E aí a gente foi para a congregação e eu vi, assim, eu ficava com muito medo. Eu tinha muito receio de batizar, porque quando eu era da Assembleia, eu sabia que se eu pecasse, eu ficaria em disciplina um período, depois eu voltaria à comunhão. E a gente sempre ouviu falar, né, que na congregação, se pecasse, já era. Tá excluído, né? Não tem mais salvação. Sim. E aí, por isso... Sim, aí por isso que eu fiquei nessa de tipo assim, eu não vou batizar. Eu ia em batismo, mas eu não batizava. Aí depois eu me mudei pra cá, pra Minas, São Roque de Minas, que eu sou do interior de São Paulo, Campo Paulista. Mas eu mudei aqui pra São Roque de Minas e aqui eu batizei em 2021. Assim, Josafá, eu sei que tem muitas coisas que a gente vê que tem de errado, sim. Mas eu acredito no meu batismo, eu acredito que realmente foi Deus me chamando, porque... foi muito pontual, assim, tinha a ver até com algo que Deus já tinha me mostrado há muitos anos. E depois do meu batismo... Jéssica, calma aí. Então você acredita que o seu batismo foi por Deus por algumas coisas que coincidiram, sinais? Sim, foi algo que Deus me mostrou quando eu era muito novinha, que coincidiu, assim, foi muito claro a maneira com que Deus me chamou. Tá, mas não tem nada a ver com Jesus. Não, sim, claro que tem, com certeza. Com certeza. Tá, então aonde? Explica pra nós. Então, no meu caso foi assim, ó, quando eu era mais nova, eu sonhei
que isso tava na Assembleia ainda, eu sonhei que eu tava dentro da água com mais 2 irmãos, e eu não sabia se eu tava me batizando ou se eu tava ajudando no batismo, porque na Assembleia tinha essa liberdade, né, de você poder ajudar. E aí na congregação, eu sei que lá não tinha batismo em rio, nada, e era num rio esse batismo que eu sonhei. E depois de muitos anos, depois que eu vim pra cá, eu soube que aqui também tinha batismo no rio. E quando eu fui nesse batismo, que começou o serviço de batismo, isso assim, a palavra não falou comigo muito. Os hinos também não estavam falando muito comigo. Mas quando eu vi o lugar onde era o batismo que eu cheguei assim, era igualzinho no meu sonho, tinha 2 irmãos na água, e eu fiquei eu e Deus aqui, ó, mentalmente, eu falando com Deus falando comigo, e Deus foi me respondendo as coisas assim, eu coloquei meu Naro no colo, Mas, e aí conforme... Jéssica, isso não é perigoso? Isso não é perigoso demais? Batizar por conta de revelação, visão? Porque você sabe que tem espíritos que atuam nisso, né? Ó, a Bíblia, ó, o batismo bíblico, que é aquele batismo consciente, pezão no chão, eu ouço o evangelho. E esse evangelho tem que ser feito uma pregação de tal forma que isso vai me impactar. Eu vou começar a entender o porquê Jesus morreu. Por que eu estou nessas condições de condenado. E aí, então, eu me batizo, né? Eu faço... eu entro nesse ato para poder fazer um concerto com o Senhor Deus. Você não acha que, sabe, essas coincidências assim não é muito perigoso? Porque o que mais tem na CCB, Jéssica, é raro você ver um CCB que fala assim, eu me batizei porque eu ouvi o evangelho e eu criei. Eu me batizei. Lá tem batismo por ameaças, por emoção, por coincidências, né? De visões, alguém viu alguma coisa, tal. Mas é raro a pessoa chegar e falar assim, eu me batizei no batismo da CCB porque eu criei no evangelho de Jesus. Então, mas eu entendo o que você está dizendo. Só que no meu caso, como eu cresci num lar evangélico e vim de outra denominação, eu sempre ouvi a verdade do evangelho, assim, na Bíblia, nas pregações. Deixa eu mudar de lugar aqui. E... vai ficar ruim de conversar, peraí. E aí, é uma live, mano. Aí... eu já tinha convicção do que eu queria servir a Deus, de fato, seguir o verdadeiro evangelho, e foi daí que começou a minha conversão, aí que veio eu começar a ler a Bíblia, aí que veio eu passar a ter uma vida com Deus de verdade, e aí que veio as discordâncias, entende? Só que eu penso assim, em diversas denominações, a gente vê erros. Eu sei que a congregação se enquadra direitinho nos pontos de seita, mas aqui onde eu vivo, eu busco estar estudando a palavra, estar lendo a Bíblia, estar fazendo minhas orações, meus momentos de comunhão com Deus. Mas e na igreja? O que você aprende na igreja? Na igreja? Adorar a Deus, assim, cantar os hinos, ouvir a palavra. Não, isso é uma prática. Eu tô falando, o que você aprende lá no culto? É confiar em Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e ficar firme nisso, buscar a palavra. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Por que você serve a Deus? Eu sirvo a Deus porque Ele é maravilhoso. Eu não estaria nesse mundo se não fosse pela graça, pela misericórdia dele, pelo sacrifício do filho dele, pelo evangelho dele, pela verdade da palavra. Porque sem ele eu não seria ninguém. E porque eu amo demais meu Deus. Isso, a resposta tá certa que você deu. A maioria dos CCB, até porque acho que você vindo da Assembleia de Deus, você já adquire um pouco de conhecimento lá. Porque na CCB você não vai adquirir nada. E se você for sincera, você vai saber que não. Porque você vai lá prestar um culto, você não aprende nada lá. As pregações são meras, como é que fala? Adivinhações, né? Eles ficam adivinhando a vida da pessoa. Você entrou assim, você tá aqui desse jeito, você tá sentindo isso, Deus vai te dar isso, Deus vai fazer isso na sua vida, né? Não tem uma pregação que vai te instruir de verdade, né? Então, isso reflete no conhecimento das pessoas. A gente acabou de ouvir aqui o Salvador falando que eles produziram algumas cartas aí para poder as pessoas conseguir responder, né, as críticas e algumas coisas mais. Mas, Jéssica, frente a tudo que vem acontecendo na congregação cristã no Brasil, que são as críticas que vem levantando, né,
o que a CCB é de verdade, né? Eu falo que estão levantando as saias da CCB, né? As cortinas e tá mostrando o que tem na CCB de verdade. São aberrações, uma atrás da outra, tá? A gente ouviu agora esses dias um ancião regional falando que ele falou vocês, tá? Não vão para a igreja para ouvir explicações de Bíblia. Se você quiser ouvir explicação de Bíblia... Hoje eu compartilhei com alguns irmãos, inclusive, acharam um absurdo. Mas eu creio que Deus está levantando, está separando o povo, né? Tanto é que aqui na minha região tem alguns irmãos que compartilham do mesmo pensamento que eu a respeito de ler as escrituras, tá estudando, porque Deus deixou a palavra para isso. E ele diz que a gente deve examinar as escrituras, né? E a gente tá assim, a gente tá na congregação. Mas por que vocês não saem da congregação? Então, já que não tem ensino algum, porque esse é um trabalho que a igreja deve fazer com os seus membros, né? Vocês têm que ser acompanhados por alguém. Por que não sai da CCB? Por que permanece, mesmo sabendo que tá tudo errado? Então, Josafá, é complicado, porque assim, apesar de tudo, a gente vê muita obra. Eu já vivi várias obras, assim, momentos que eu falei com Deus no secreto, assim, no particular, e Deus cumpriu, assim, no mesmo dia, sabe? E aqui onde a gente vive, aqui onde eu moro, pra você ter uma ideia, não tem outras igrejas. Eu moro em área rural, é muito distante, sabe? E então observando... o que te segura na CCB é as revelações, é as adivinhações. Não. São as obras que Deus já fez na minha vida. São as obras que Deus já fez na minha vida. Assim, não é que é adivinhação, é que nem você. Vamos supor que você fez uma oração hoje. Deus falou com você através da palavra. Você leu lá na palavra algo e Deus falou tremendamente com você sobre aquilo. E aí, no mesmo dia, vem alguém aqui na sua casa e fala exatamente tudo que Deus tinha a falar. E Deus faz uma obra a partir daquilo. Então, mas aí é perigoso, olha só. Você prefere estar em um lugar onde ele fala as coisas que acontecem na sua vida e ao mesmo tempo machuca a palavra. Presta atenção no que eu vou falar. Ele machuca a palavra de Jesus Cristo, ele rouba os atributos de Jesus. Atributo é algo que é atribuído a uma pessoa. E graça é atribuído a Jesus, a morte gratuita dele. Por isso que é graça. Foi uma morte que a gente não tinha como pagar. Deus fez isso de graça. Né? E obra de Deus é o plano de salvação. Então você prefere ficar em uma igreja onde ele fala coisas da sua vida particular, que isso está em Atos 16, versículo 16. Você pode ler? Você tem a Bíblia aí pertinho de você? Eu estava na cozinha agorinha com a minha Bíblia, marcando umas passagens, eu deixei lá. É Atos 16, deixa, então, você tá falando? Isso, vai lá. Atos 16, 16. Outra que eu tenho aqui no quarto. Tá. O Léo tá ali esperando. Léo, aguarda um pouquinho, tá, Léo? Pra gente dar aqui atenção pra irmã. Depois a gente coloca você aqui, tá bom? Tá. Lê Atos 16, 16. 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Eu já li essa passagem. Então, Paulo é preso até por causa disso, porque ele expulsa o espírito. Então, entenda uma coisa. Essa mulher, esse jovem, ou moça ou moço, eles adivinhavam de verdade. Realmente adivinhava. Porque se não houvesse adivinhação verdadeira, não ia dar lucro. Porque aquilo gera uma fama, vai espalhando, as pessoas veem. Então você percebeu que existe uma prática muito parecida com algo que é reprovado que está na Bíblia, e ao mesmo tempo, dentro dessa igreja que tem uma prática reprovada, você vê que ela fere o evangelho. Ou seja, eu estou tentando mostrar o que pode estar por trás disso tudo, de todas essas operações, porque está nítido para todos nós aqui, né, que a CCB está combatendo a escritura e o evangelho. Ela está combatendo. Nossa. Entendeu? E ao mesmo tempo você fala que realmente você pensa e o irmão lá em cima fala o que vai acontecer com você. Ele fala, eu não duvido disso, porque é bíblico. E eu creio na Bíblia. Eu penso que Deus age assim por misericórdia daqueles que estão ainda enganados, sabe? Então, mas você está tendo conhecimento.
Jéssica, olha só, a decisão é tua. Sim. Deus não vai tomar decisão no seu lugar. A CCB criou uma crentice de que a hora que eu tiver que tomar a decisão, ele vai fazer a decisão acontecer e tomar. Isso é um engano, isso é mentira. Deus, ele te traz o conhecimento. Deus coloca pessoas na sua vida para dizer qual a sua situação, aonde você está, o que está acontecendo. A decisão é tua. Não é Deus que vai forçar você tomar essa decisão. Entendeu? Então, aqui eu acho que você já tem conhecimento suficiente. Gente, eu não ficaria... Você ficaria numa casa onde a sua mãe é humilhada? Você ia frequentar essa casa? Pois é o que eu sinto na CCB. Eu sou tão apaixonado por Jesus que eu não suporto ver estes homens pisando nele o tempo inteiro. Eles pisam, eles leem o Salmo 24, que você é obrigado a falar de Jesus no Salmo. Eu tô falando esse Salmo porque ele é um Salmo messiânico, é obrigado. E a CCB consegue arrancar Jesus da cena. Ele é o protagonista daquele Salmo. Eles arrancam Jesus da cena e colocam vocês para agradar. Ele diz que é você que vai subir no Santo Monte, porque você é pura de coração, limpo de mão, e você vai subir lá e você vai ser aceito. E todos os anjos do céu vão ficar felizes. E vai mandar os umbrais das portas abrir, porque lá vem o CCBano. Isso tá roubando o lugar de Jesus Cristo. Olha, Jéssica, eu saí da CCB com muito menos que isso. Muito menos. Eu não consigo imaginar como vocês conseguem ficar aí, né? Não sou só eu. Tem vários irmãos que compartilham do mesmo pensamento que eu. E, inclusive, até agora, você deve saber, né, que tá tendo o grupo Resgate para resgatar aqueles que saíram da igreja porque foi por causa das antigas doutrinas, dos usos e costumes e tudo. E agora eles estão meio que voltando atrás para resgatar esse povo que não tá mais, que acha que perdeu a salvação. E teve uma reunião, nossa, que a gente aproveita essas reuniões para fazer perguntas, né, e responder tudo com base bíblica. Os irmãos têm liberdade de perguntar e o irmão responde conforme que está na palavra. Numa dessas reuniões, nossa, você tinha que ver como foi terrível as pessoas que não leem Bíblia e que acham que o mais importante é essa parte que você falou, respondendo, sem citar texto, sem citar Bíblia. E tipo assim, como se eu estivesse querendo causar uma revolta assim na igreja, sabe? Como se eu quisesse estar querendo criar debate assim com o povo. Foi terrível. Mas assim, é como eu estava te dizendo, eu moro aqui em área rural. A cidade mais próxima, assim, que tem outras igrejas, fica a 2 horas da minha casa. Aqui eu não tenho muitas opções. E eu creio que... Jéssica, se não tivesse nenhuma igreja na sua região e tivesse só um centro de macumba, você ia frequentar? De jeito nenhum. Mas por quê? De jeito nenhum. Mas por quê? Porque não é a verdade aquilo lá, eles estão cultuando outros deuses, demônios. Exatamente, a CCB. Não, Josafá não fala assim, meu Deus do céu. Tem muita gente lá que tá com a real intenção de adorar a Deus. Jéssica, o homem bomba agora, ele tá pondo uma bomba na real intenção que ele tá agradando a Deus e tá sendo sincero. Você sabia disso? Em todas as religiões do mundo, não existe ninguém em nenhuma religião do mundo sem que ele esteja ali sincero. A minha sinceridade e a sua, Jéssica, não vale nada. Porque a sua sinceridade, o seu coração, as suas emoções, tá tudo corrompido pelo pecado. Por isso que a gente tem que se basear no que tá escrito, não no que a gente sente. Não no que a gente sente. Então, eu comprei uma Bíblia de estudo e eu fui, assim... No início até meu esposo era contra. Depois, conversando com um outro irmão que compartilha do mesmo pensamento que eu, ele foi a favor, comprou até uma Thomas Nelson pra ele. E muito a gente tá fazendo a leitura, tá aprendendo. E eu creio que, assim, eu sou casada, eu não posso sair simplesmente sem meu esposo concordando e nós dois indo junto. Eu acredito que vai chegar o momento. Mas não falo que é hoje, que é amanhã. Eu sei que uma hora vai chegar. Inclusive, até essa live que eu tô participando com você pode ser motivo. Entende? De repente, se chegar pode mesmo. No conhecimento de algum irmão do ministério, tirarem minha liberdade, por exemplo, eu não sei. Mas Deus é que sabe.
Eu sei que eu tô buscando, e assim, aqui mesmo a gente não vai na igreja toda semana, porque é muito longe, e eu tô, né, no meu particular, eu e Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando, me consagrando, porque sobre jejum também não falo, né? Sobre oração na madrugada ainda falam alguma coisa, mas o jejum, que é o que mais me ajudou nesse período que eu tô morando aqui nessa região, não falam. Não falam Eles sobre nunca isso. falaram. Nunca falaram. Isso aqui, essa carta sobre jejum, você sabe que isso aqui é pra encher linguiça que ninguém. Ó, o CCB não tá preocupado com isso. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu não sei por que fizeram essa carta sobre jejum, que ninguém tá preocupado com isso. Nessa reunião que eu participei, eu tava revoltada assim com o que estavam falando, porque um irmão levantou, explicou o que era apostasia direitinho. Aí outro irmão já começou a falar que a apostasia é o que tá acontecendo agora dos pastores que cobra pra pregar. E que eu perguntei sobre o fim dos tempos, eu perguntei assim, os irmãos acham que a gente já tá no período das dores de parto ou a gente já tá vivendo na grande tribulação? Aí um irmão levantou e falou assim, a irmã quer mais tribulação do que a gente já tá vivendo? E começou. Nossa, aí eu fiquei inconformada no meu lugar, aí uma irmã falou assim pra mim, irmã Jéssica, você tem que se preocupar em orar e vigiar. Eu falei, orar, vigiar e ler a palavra? Não, orar e vigiar. O que Deus tem pra falar com você vai falar através da boca deles. Sai lá no púlpito. Eita, lasqueira, Senhor, meu tem Deus. misericórdia. Bom, tá, você sabe que é uma igreja onde vocês são guiados por homens, né? Por homens, só. Vocês têm o que eu tava falando com... Ela tem a capa, ó. A CCB só tem a capa. Ela só tem capa de igreja cristã, que é nome de Jesus na parede, a liturgia, porque é obrigatório falar o nome dele. Saiu das obrigatoriedades, Jesus não se vê nem no retrovisor. Você sabe que lá ninguém fala de Jesus pra ninguém. O foco das pregações não é Jesus. É aquilo que você quer, é aquilo que você veio buscar, é o que Deus tem pra falar com vocês. Não é Jesus, tá? Uhum. A última pergunta aqui pra vocês. Eu ouço muito nos testemunhos, Jéssica, que você também já ouviu falar, até nas pregações, Deus é bom. Porque Deus é bom, irmão. Porque Jesus falou, Deus, bom é meu Pai. A CCB já ensinou pra você alguma vez o que quer dizer essa frase? Deus é bom? Por que Jesus disse que Deus é bom? Não. Ninguém falou? Não. Você sabe por quê? Deus é bom porque Ele tem misericórdia de nós, Ele nos ama incondicionalmente, o amor dele supera tudo. Eu penso assim. Essa é uma resposta assim vaga, né? Quando Jesus, mas tem uma resposta certeira, que tá dentro do contexto. Quando Jesus é chamado de bom, ele fala, não, bom é o meu Pai. Bom é o meu Pai. Porque ele tá apontando para quê? O plano. Eu estou aqui porque é a vontade do Pai. Ou seja, quem foi que amou a gente? De tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou. Então, é nele que está o amor. O amor está plantado nele. Então, essa frase, só para te mostrar, o CCB não fala coisas que não sabe nem o sentido das frases. Para você como estão totalmente perdidos. Se você pergunta para ele por que você está servindo a Deus, ele vai falar, estou servindo pela vida eterna. Ele não consegue enxergar o amor de Deus. Sabe, ele é interesseiro até quando vai responder por que ele está servindo a Deus. Se eu falasse para você se você ia ficar feliz que o teu esposo te fala assim, eu te amo porque você tem uma casa para eu morar. É esse amor que você quer ouvir dele? E por que Deus quer ouvir? E por que a gente acha que Deus vai ficar alegre quando alguém vai falar assim, Deus, eu te amo porque você tem a vida eterna para me dar? Ele não vai ficar alegre. Ele quer que a gente ame-o pelo que ele fez. Pelo que ele fez. Isso. O que ele fez é o que demonstra o que ele é. Ou seja, eu amo porque, o que Jesus respondeu, porque ele me amou primeiro. Ele me amou de tal forma que ele deu tudo o que tinha. Jéssica, o que é mais precioso na vida de uma casa, de um pai de família, do que os filhos que estão dentro daquela casa?
Sim. Ele deu o mais... Entendeu? O que eu tô querendo dizer? O CCB nunca enxerga o evangelho. Ele nunca vai ver isso. Ele não vê o amor, ele não vê Cristo, ele não vê nada disso. Então, E a essa CCB é uma das é coisas o... que me deixa indignada porque as pessoas se batizam e acham que só tá indo na igreja adianta, sendo que Deus chamou todos nós ao ID, Não. todos nós a pregar o É. evangelho, a anunciar a graça. E nessa reunião que eu participei, teve um irmão que virou pra mim e falou assim: a irmã tá muito preocupada com essas coisas, a irmã não tem que se preocupar, a irmã tem que só congregar e se preocupar em ter a coroa de vida eterna. E, gente, As Deus não frases do chamou a gente CCB, né? pra isso. Engraçado. Deus não chamou a gente pra isso. Né? A vida eterna é uma consequência. Essas são consequência. frases de... são frases de pessoas convertidas. Te amo, Deus. Te amo, Senhor Jesus. Me salvou. Ou seja, te amo porque Ele me salvou. Sabe quando você é resgatado do fundo da morte e quando você volta, você fala: a partir de hoje eu vou viver por você. É esse amor que Deus está querendo. Alguém que o ame como Ele nos amou. Sim. Entendeu? Gratuitamente, voluntariamente. Se Jesus vier hoje... Hoje eu olho pra trás e Se penso Jesus- assim: Senhor, Jéssica, não tem nada. Jéssica, Não tem nada se nessa Jesus- vida que... Se falar. Jesus chegar hoje na CCB, no culto cheio, e falar assim: eu preciso fazer um pronunciamento, e Jesus subir lá na tribuna e falar assim: gente, olha, deu um problema lá no céu e não vou ter mais a vida eterna, ou seja, a gente não vai ter mais lugar, casa para morar. Será que o CCBano continua no culto ou vai todo mundo embora? Vão ficar escandalizados, vão falar: tem misericórdia. Não tem mais a vida eterna, senhor? Não tem. Deu um problema lá, não vou ter mais a vida eterna. Então não tem mais por que te servir. Né? Vamos todo mundo embora. Acaba indo todo mundo embora. É. Jéssica, tem mais alguma coisa que você quer falar? Porque tem mais dois irmãos ali que eu vou Sim, puxar para a live. só pra finalizar, eu penso assim, Josefa, a obra que Deus fez comigo, Deus permitiu que eu passasse várias situações aqui pra me fazer entender a importância de buscar Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar, não porque eu quero que Ele salve fulano, A, B ou C. E hoje eu penso assim, não tem nada que se Deus me pedisse pra abrir mão, eu deixaria de abrir. Assim, eu abriria mão de qualquer coisa por Ele. Não tem nada que me faria voltar atrás. Ele me tirou de um deserto. Não tem nada mais que eu queira além dele. Então eu vou fundo na verdade. Doa quem doer. Podem falar o que for. Eu vou fundo na verdade, Jéssica, porque a única verdade é a palavra de Deus. Jéssica, então se você ama tanto Jesus, entenda, não dá para ficar numa igreja que fere Ele todos os dias. Eu não fico. Não tem jeito. Não consigo. Tô falando isso porque eu nasci aí e quanto mais eu ia entendendo o evangelho, mais insuportável ia ficando a minha presença aí. E é o que vai acontecer na sua vida também. Vai ficar cada vez mais insuportável. O quanto mais o evangelho ele cresce em você, mais impossível vai ficar sua permanência aí dentro, tá? Porque não tem condição. Não dá para evangelho e congregação cristã no Brasil não combina. São duas coisas, sabe, que não encaixa. Eu não estou falando isso porque eu quero que seja assim. Estou falando isso porque isso é uma constatação. Irmã, Deus abençoa, tá? Amém. Eu peço mesmo Amém, que você Deus também. te ajude e que Deus te dê força para você e que Ele alcance o seu esposo também e que vocês sejam felizes vivendo um evangelho verdadeiro e genuíno, tá bom? Amém. Deus abençoe, irmã. Amém. Bom, irmãos, eu agradeço aqui a presença da Jéssica. Tem mais dois irmãos aqui, Léo, segura aí que eu vou dar mais espaço para os irmãos da CCB, tá? Que estão aqui, tá? O Alexandre